Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, documento Sacrosanctum Concilium, nosso 23º encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 118 a 121 do documento. Lembrando que o concílio quer reformar toda a vida litúrgica da Igreja, tentando adaptar a Igreja à realidade que ela está vivendo no momento dos anos 50, 60, e que João XXIII quis dar esse sentido novo, abertura a esta riqueza que também a cultura local pode oferecer à Igreja. É como diz na segunda apologia São Justino: todas as culturas têm uma semente do verbo. A Igreja tem o verbo total, mas em todas as culturas existe a semente dos verbos. Então, essa semente dos verbos expressam a verdade do Cristo que se manifesta também naquela cultura. Então, saber lidar com essa realidade, essa enculturação, é fundamental para a Igreja, que deve estar inserida no mundo, mas com sua mensagem que não é do mundo, é trazida por Jesus Cristo. Então, nós vamos ver hoje o canto popular, o canto religioso popular, a questão das músicas sacras nas missões, o órgão e os instrumentos musicais usados pela liturgia, e depois os compositores e suas produções. É uma tentativa de criar novamente essa riqueza, dentro do mundo da cultura do qual a Igreja está inserida. A Igreja não está fora do mundo. A Igreja está no mundo. Não se pode confundir Igreja com o reino de Deus. Thomas Grec diz: a Igreja é o canal privilegiado, não exclusivo do reino. A Igreja não se confunde com o mundo, porque senão nós vamos cair na cristandade, nem com o reino. A Igreja é o instrumento fundamental da presença do reino, mas esse reino também se manifesta com as sementes do verbo em outras realidades, outros contextos. Embora a Igreja tenha toda a realidade, todo o conteúdo possível para a salvação. O canto religioso popular, número 118. O canto popular religioso seja inteligentemente incentivado, de modo que os fiéis possam cantar nos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rubricas. Então, é canto popular. Valorizar essa dimensão popular, claro, cristianizando também certos elementos que merecem ter a atenção, mas nunca negar o canto religioso popular. A música sacra nas missões. Havendo em algumas regiões, principalmente nas missões, povos que têm uma tradição musical própria, a tradição musical própria da Índia, a tradição própria musical da África com seus instrumentos, a tradição própria musical de determinados países asiáticos, de países americanos. Tudo isso mostra uma cultura diversificada. Então, havendo em algumas regiões, principalmente nas missões, povos que têm uma tradição musical própria, não se vai negar nem destruir essa tradição musical, a qual desempenha importante função na vida religiosa daqueles povos, isso também social. A esta música se deem a devida estimação e lugar conveniente, como nós vemos a música africana dentro das igrejas africanas. E o lugar conveniente,
tanto para lhes formar o senso religioso, quanto para adaptar o culto à sua mentalidade de acordo com os artigos 39 e 40. O culto se adaptado, então, à realidade, isso chama enculturação, e que faz parte das sementes do verbo. Por isso, cuide-se com diligência na formação musical dos missionários, aqueles que vão em missão, né? Que, na medida do possível, possam promover a música tradicional dos nativos. Utilizar essas músicas nativas, claro, cristianizadas, né? Tanto nas escolas como nos atos sacros, nas celebrações. O órgão e os instrumentos musicais, número 120. Tenha-se, na Igreja Latina, em grande consideração, o órgão de tubos. A Igreja não renunciou aos órgãos de tubos, nem os harmônios, né, como instrumento tradicional de música, cujo som pode acrescentar às cerimônias admirável esplendor e elevar com veemência as mentes a Deus e às coisas divinas. É realmente um instrumento musical que eleva a alma. A Igreja, então, coloca, olha, os órgãos, né, de tubos são órgãos que expressam muito a Igreja que ora as celebrações. Mas, diz, outros instrumentos podem ser admitidos ao culto divino. Então, não é só o órgão de tubo, mas também outros elementos. A juízo e com o consentimento da autoridade territorial competente, seja do bispo, seja das conferências episcopais. A norma dos artigos 22, do parágrafo 22, 37 e 40. Contanto que sejam adequados ao uso sacro. Então, elas têm que ter uma finalidade ao uso sacro, ou possam a ele se adaptar ao uso sacro. Uma adaptação. Condigam com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Hoje nós usamos, né, a guitarra, tem algumas igrejas que usam. É só saber regular o som, para não ser uma coisa estridente, porque ali é uma música para oração, não é uma música que às vezes as pessoas confundem. A música que nós usamos nos encontros de oração não são as mesmas que devem ser usadas na liturgia. O grupo de oração, da renovação, o grupo de louvor, tem um estilo diferente. Não vamos confundir essa realidade e colocar essa realidade dentro da missa. Não, a missa se canta a Eucaristia, se canta aquilo que se celebra. Então, a música litúrgica é própria para a liturgia. Não se deve transferir a música do grupo de oração para dentro da igreja. São dois momentos distintos, não se confundem. A música litúrgica tem um fim litúrgico de oração. E também os instrumentos devem estar aptos, porque aquilo que se faz no grupo de oração não é o mesmo estilo de musical que se usa na celebração. A celebração sempre o sentido é chamar as pessoas à oração, aquilo que se celebra, né? Então, os instrumentos musicais, eles podem ser usados, né? Como nós temos o violão, nós temos os órgãos, né, elétricos, nós temos alguns usam a bateria, bem suave, porque o sentido é dar essa elevação do ser humano àquilo que se celebra em comunidade. Se eu quiser muita música, muito canto, muito louvor, deixa para o grupo de oração, não para a liturgia. Você deve cantar a liturgia e não cantar na liturgia. Compositores e suas produções. Número 121. Imbuídos do espírito cristão, compenetre-se os compositores que estão chamados para cultivar a música sacra e para aumentar-lhe o tesouro. Depois do concílio, começou aqueles cursos de canto pastoral, uma das grandes
trabalhadoras desse campo, já faleceu, irmã Miriam, né? E assim, até o próprio padre Cândido fazia parte, Valdeci Farias, tanta gente que foi importante para o canto litúrgico da igreja. Como letra, ele não colocava música, mas ele colocava letra, João de Araújo. Tem músicas profundas que convidam as pessoas à oração. Componham, porém, melodias que apresentem as características da verdadeira música sacra, o sentido de ser música para oração, para aquilo que se celebra, e que possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas também estejam ao alcance dos modestos, de todo mundo, da comunidade, e favoreçam a participação ativa de toda a comunidade dos fiéis. Então, que os fiéis participam. Não é um coral isolado cantando sozinho no canto, não. É um coral que canta a liturgia com a comunidade e faz a comunidade participar. Lá também tem um artifício onde o coro canta e o povo responde, fazendo esse jogo entre o coro, o grupo e a comunidade respondendo, né? Isso acontece um pouco também quando as pessoas rezam o Kyrie. O coro fala, a comunidade responde. Esse intercalar, ele é muito interessante também e dá uma dinâmica para a celebração. Em nenhum momento se tira também algumas músicas em latim. O latim deve ser preservado, porque o latim é a língua da igreja. Nós vimos no documento que a igreja não tirou o latim, né? Mas ela pediu que determinadas celebrações realmente fossem adaptadas ao contexto. Mas algumas músicas em latim, algumas partes fixas, como nós cantamos o Kyrie eleison em grego, né? O Agnus Dei também costuma ser cantado em latim. Não perder essa realidade, dessa identidade da igreja. Os textos destinados aos cantos sacros sejam conformes à doutrina católica. Ali não pode negar aquilo que a fé da igreja. Não é cantar qualquer canto e no canto ter cantos que negam a fé da igreja, não. Tem que estar conforme à doutrina da igreja. E sejam tirados. Qual a fonte para esses cantos? Da Sagrada Escritura e das fontes litúrgicas. Então, não é qualquer canto. Não é como se a pessoa tivesse, naquele momento em que ela está cantando na comunidade, como acontece em algumas comunidades, algum momento de êxtase, de fora da realidade. Não é a concentração, a centralidade daquilo que se celebra, né? Ali, né, a pessoa não pode em nenhum momento, né, estar fora, né, daquilo que está se cantando, né, na sua centralidade eclesial, né? Então, aqui fica para nós essa reflexão. Nós vamos partir agora do capítulo 7º, é a última parte do documento. Depois já vem a promulgação, a arte sacra e as sagradas alfaias. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.